Voar como o Superman parece ser tão divertido. Hoje é dia de falar sobre segredos de bastidores e curiosidades de Superman 3. E nada melhor do que começar pela sequência mais marcante do filme, a da intensa batalha no Ferro Velho, onde uma versão perturbada do Superman, sob influência de uma kryptonita modificada, semelhante à kryptonita vermelha dos quadrinhos, enfrenta a si mesmo, ou melhor, seu alter ego bondoso, o Clark Kent. Nas imagens de bastidores, é possível ver como nesse terceiro filme, Christopher Reeve teve autonomia para escolher como faria as cenas de voo do Superman. Ele chegava até a descartar equipamentos que não achava adequados. A batalha foi filmada em uma área do Pinewood Studios, na Inglaterra. Um dos desafios para a construção do cenário foi encontrar veículos norte-americanos no local. Felizmente, um negociante de peças de carros dos Estados Unidos que precisou realocar seu negócio forneceu à equipe de filmagem o material necessário. Para filmar a cena, Reeve foi gravado separadamente em cada papel, utilizando um dublê para os momentos em que ele precisava interagir com a outra versão do Superman ou com o próprio Clark Kent. Dependendo do ângulo, o dublê nem precisava vestir o uniforme completo do herói. Para os momentos em que os rostos dos dois personagens ficam visíveis, foi usada a técnica de dividir a tela e fazer sobreposição de imagens. Como nessa época o CGI era praticamente inviável, a área de corte dessas imagens, feita com processos ópticos, em alguns momentos é bem perceptível. O especialista em maquiagem Stuart Freeborn, que eu já citei aqui no vídeo de Star Wars, foi responsável por criar a aparência malvada do Superman, diferenciando visualmente suas duas personalidades. O talento de Christopher Reeve fez o resto do trabalho. Mesmo com as limitações técnicas da época, a cena da batalha do Superman contra ele mesmo foi considerada o destaque do longa, inclusive pelo próprio Christopher Reeve, que mais tarde confessou que achava que o resto do filme tinha sido um equívoco. A pista de esqui do vilão Ross Webster na cobertura de um edifício foi uma construção elaborada feita no Pinewood Studios. Levou 3 meses para ser concluída e foram usadas 17 toneladas de sal para simular a neve, que não podia derreter durante as filmagens. A participação de Richard Pryor como Gus Gorman representou uma mudança significativa no tom da franquia. O comediante, que estava no auge da carreira, foi incluído depois de comentar em uma entrevista na TV como tinha ficado ansioso para assistir Superman 2. Embora tudo indique que Pryor tinha só tentado ser engraçado, os produtores levaram a sério e ofereceram ao ator $5 milhões para ter um papel de destaque em Superman 3. Algumas fontes dizem que isso é 5 vezes mais do que o próprio Christopher Reeve recebeu pelo filme. Naquela época, esse foi o maior salário já pago a um ator negro. Mais tarde, Ed Murphy quebrou esse recorde, recebendo o dobro por Um Tira da Pesada 2. Um dos motivos do diretor Richard Lester aceitar fazer o filme tinha sido o desejo de trabalhar com Pryor, que tinha um estilo de humor que agradava ao cineasta. Anos depois, o comediante confessou que achou que o roteiro era um pedaço de... Como eu posso dizer isso? Cocô. Isso mesmo, mas falou que quando disseram qual seria o salário, aquilo passou a cheirar bem. A ironia é que o próprio Richard Pryor teria ficado decepcionado com o excesso de comédia no filme. É que o ator esperava que a participação dele no longa o ajudasse a fazer uma transição para papéis mais sérios. Embora Pryor e Margot Kidder não compartilhem cenas em Superman 3, eles já haviam trabalhado juntos anteriormente em Um Herói Diferente. Kidder revelou mais tarde que eles mantiveram um relacionamento íntimo durante aquelas filmagens, apesar de Pryor ser casado na época. Antes mesmo do lançamento de Superman 2, a Warner Brothers já tinha anunciado uma terceira parte. O produtor Ilya Salkind, filho do também produtor Alexander Salkind, chegou a escrever um tratamento para Superman 3 que incluía Brainiac, o Sr. Mxyzptlk e a Supergirl. A trama envolvia até um controverso romance entre Superman e a Supergirl, que teria sua história de origem modificada, mas o estúdio rejeitou essa proposta. Por um tempo, o título original seria Superman vs Superman, mas a ideia foi abandonada. Dizem que isso aconteceu porque os produtores do filme Kramer vs Kramer teriam ameaçado processar o estúdio. Richard Lester, que tinha terminado as filmagens de Superman 2 depois da saída de Richard Donner, retornou à direção. Lester gostava de filmar rápido, o que diminuía custos e agradava os executivos do estúdio. Uma das decisões mais controversas de Superman 3 foi a redução drástica
polêmica da participação de Margot Kidder como Lois Lane. Segundo a própria atriz, sua presença foi limitada a apenas alguns minutos no início e final do filme como retaliação por ter se manifestado publicamente contra a demissão de Richard Donner da direção de Superman 2. Ilya Salkind negou essa versão, alegando que o romance entre Superman e Lois havia se esgotado narrativamente no filme anterior. Para substituir Lois Lane como interesse romântico, os roteiristas David Newman e Leslie Newman introduziram Lana Lang, interpretada por Annette O'Toole. Anos depois, O'Toole interpretaria Martha Kent, mãe adotiva de Clark, na série televisiva Smallville. A atriz era fã dos quadrinhos desde criança, o que ajudou a trazer autenticidade, tanto como mãe, quanto como interesse amoroso do herói. Falando em interesse amoroso, todo mundo diz que quem ama, cuida. Homem geralmente gosta de proteger, de cuidar de quem ama, mas esquece do autocuidado. E ficar com baixa autoestima porque tá perdendo o cabelo, por exemplo, pode ser o primeiro passo para prejudicar qualquer relacionamento. Eu mesmo sou o caso de uma pessoa que acha que não fica bem careca. Foi por isso que eu comecei a fazer o tratamento com a Manual, e eu já comentei aqui no canal que eu tive um resultado que eu considero impressionante. E várias outras pessoas também tiveram. Como cliente deles há cerca de 1 ano, eu posso dizer sem sombra de dúvida que a Manual é a opção ideal para iniciar o tratamento de forma prática, segura e discreta. Tudo isso aqui chegou em caixas que não deixam ninguém saber do que se trata. Eu fiz o processo todo online, entrando no site e respondendo o questionário médico para avaliação. Os tratamentos são prescritos de acordo com cada caso por médicos especialistas e funcionam para níveis diferentes de queda capilar. Quando recomendado, que foi o meu caso, o tratamento é produzido por uma farmácia credenciada e enviado com frete gratuito. Com a Manual, o paciente ainda conta com acompanhamento clínico online para tirar qualquer dúvida. Se você clicar no link ou usar o QR Code que está na tela, aplicando o cupom PAINEL40, você ganha 40% de desconto no primeiro pedido, mais uma bag exclusiva em comemoração ao Dia dos Namorados. Olha que beleza! Mas é importante começar o tratamento o quanto antes, porque a promoção só é válida para o mês de junho. Então corre e aproveita! Voltando a falar de Superman 3, o longa contou com algumas participações e colaborações curiosas. Aaron Smolinski, o jovem Clark que levanta um veículo no primeiro filme, aparece na cena da troca de roupa na cabine, no início de Superman 3. Também nesse início, Gordon Rollins aparece de boné. Ele é o mesmo ator que interpretou um pescador em Superman 2. A garçonete daquele filme, a atriz Pamela Mendel, aqui aparece ganhando um concurso no Planeta Diário. Shane Rimmer, que foi um controlador da NASA em Superman 2, aqui surge como um policial. Na fábrica química, quase todos os bombeiros foram representados por profissionais da vida real. Outra curiosidade é que Paul Weston, coordenador de dublês, fez uma aparição cômica vestido de Batman durante as filmagens, mas isso foi só uma brincadeira interna e obviamente não entrou no filme. Falando em dublês, a cena da queda do personagem de Pryor do prédio foi feita com o dublê preso a um equipamento de desaceleração de queda. O dublê Vic Armstrong, que teve participação não creditada no filme, recebeu um prêmio técnico da Academia do Oscar quase 20 anos depois por ter inventado o Fan Descender, um equipamento que usava cabos, engrenagens e hélices para diminuir a velocidade da queda. O especialista em efeitos visuais Roy Field explicou detalhes dos truques da cena em que o Superman usa um lago congelado para apagar um incêndio. O efeito do gelo avançando, realizado com uma animação sobreposta à imagem do lago, foi realizado ao contrário, quadro a quadro. Field disse que foi feita uma pintura do gelo e foram limpando ela aos poucos. Já a cena do gelo quebrando e derretendo teve várias imagens sobrepostas, mas a principal delas era de um pedaço de gelo falso feito com açúcar, que foi martelado e quebrado aos poucos, quadro a quadro. O uso de uma música dos Beatles durante a sequência da reunião escolar, algo raro, considerando que o grupo dificilmente autorizava o uso de suas músicas, foi possível devido à amizade com Richard Lester, que havia dirigido os 2 primeiros filmes da banda. A animação que mostrou Superman desviando de mísseis foi criada pela Atari. Essa colaboração representou uma das primeiras parcerias significativas entre Hollywood e desenvolvedores de jogos eletrônicos. O ator Robert Vaughn, que interpretou o vilão Ross Webster, revelou em uma entrevista que após o lançamento do filme,
filme, decidiu não ir mais à escola de seu filho porque os alunos ficaram horrorizados pelo fato dele quase ter matado o Superman. Ainda na área da vilania, o método usado por Gus Gorman para roubar dinheiro de sua empresa, coletando frações de centavos de várias contas e depositando na sua, foi aproveitado pelos roteiristas do filme Como Enlouquecer Seu Chefe, de 1999, que viram a ideia funcionar em Superman 3. As cenas em que Superman endireita a Torre de Pisa e depois inclina de volta foram originalmente planejadas para o segundo filme. Nessas imagens, quem olhar com um pouco de atenção vai perceber que os personagens que reagem à ação do herói foram filmados em um fundo azul. Isso fica bem perceptível pelo contorno em volta dos atores. Richard Pryor tinha medo de altura e odiava filmar as sequências em que precisava estar no ar. Na maioria dessas cenas, ele foi substituído por um dublê, que sofreu para filmar a sequência onde o personagem de Pryor desce o edifício esquiando. Foram diversas tentativas, já que o profissional não tinha experiência com esquis. Depois das batalhas empolgantes do filme anterior, a ideia de encerrar Superman 3 com um herói enfrentando um supercomputador foi bastante criticada. A bizarra cena da transformação da mulher em robô certamente traumatizou muitas crianças na época. Tudo indica que a cena da transformação foi filmada ao contrário, porque é muito mais fácil puxar as placas que imitam metal do que jogar e fazer colar no rosto da atriz. A prova disso é que vários fios muito finos podem ser vistos, especialmente na imagem da mão. Só a construção desse cenário do supercomputador custou $1 milhão. Com um orçamento de $39 milhões, Superman 3 arrecadou praticamente o dobro nas bilheterias, mas ficou bem abaixo das expectativas, especialmente em comparação com os filmes anteriores. Apesar de Superman 3 ter sido amplamente considerado bastante inferior aos dois primeiros filmes, ninguém imaginava que o nível da franquia cairia ainda mais no filme seguinte, que foi assumido por um outro estúdio com uma política ainda maior de diminuição de gastos. Mas isso é um assunto para outro vídeo. O Painel Nerd agradece ao apoiador do canal e mestre dos truques Daniel Gonçalves. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar seu like ou dislike, o importante é participar. Um grande abraço e até a próxima!